Ok. Aqui. Olá, malta. É assim, vai ser giro estar aqui. Eu estou mesmo muito entusiasmada para dar esta informação. Primeiro porque eu adoro whips, eu gosto mesmo muito de whips, são a minha posição preferida no debate todo, portanto eu espero que vocês também partilhem este gostinho. Se não partilharam antes, então comecem a partilhar a partir de agora. Ahm, como a Marielita vai dizer já ando aqui há algum tempo, para quem não sabe, eu comecei o meu percurso no Minho, nada a um. Entretanto, comecei a estudar no Porto, portanto, agora vim para a STUP. E pronto, já ando aqui nisto há alguns anos, por isso, pronto, vim agora dar-vos esta formação. Relativamente à formação, eu vou partilhar convosco o meu ecrã e vou mostrar-vos uma apresentação que eu preparei especificamente para aqui, ok? Até com algumas dúvidas que já me foram colocadas. No entanto, eu quero que vocês, ao longo da formação, vão colocando dúvidas que vocês pensem que são relevantes na altura, ok? Podem mesmo, sei lá, interromper, perguntar na altura. Se virem que são coisas mais gerais que não estão diretamente relacionadas com aquilo que eu estou a falar no momento, podem, no fim, nós vamos ter um espaço também para perguntas e podem perguntar aí, ok? Mas se lembrarem e quiserem ir escrevendo aqui no chat, também estão completamente à vontade para o fazer, ok? Nice. Ok, maltinha, só para eu ter uma noção, como é que nós estamos aqui em termos de experiência? Toda a gente sabe o que é um IP? Isto é tudo malta que vai a tornado, suponho, por isso, Menos o que é um IP. bom saber. Ok, pronto. Eu vou tentar explicar as coisas básicas para que toda a gente consiga acompanhar de forma relativamente fácil. Se houver alguma coisa que não estou a acompanhar, por favor, interrompam-me, digam, não tenham mesmo problemas com isso. Como eu disse há bocado no chat, não existem perguntas estúpidas, ok? Quero mesmo que vocês aproveitem esta formação, que vocês consigam mesmo aprender alguma coisa com isto, ok? Pronto, eu vou partilhar então. Hum, Como é que isto está? Pronto, malta, vocês conseguem ver agora o meu ecrã, suponho eu. Conseguem, certo? Conseguimos sim. Bom, pronto, isto assim é estranho, porque eu também queria estar a ver-vos a vocês. Ok, mas, pois, ok, never mind, eu não estou habituada a usar o Meet, mas pronto, não interessa. Eu partilho assim, portanto, vão ter mesmo de me interromper se quiserem fazer perguntas, ok? Porque eu não vou estar a conseguir a ver-vos. Mas pode sempre tentar clicar no botão que tem tipo um tracinho de janelas no teu computador e depois clicar por uma seta do lado para tentar pôr os dois no mesmo ecrã. Windows seta, exatamente. Windows seta para qualquer um dos lados que ela queira. Ok, pronto, é isso, pode ser assim. Vocês conseguem ver bem? Tá, pronto, perfeito. Hum, ok, maltinha, pronto. Começando então. Toda a gente sabe que estamos a falar de segundas casas, certo? Ok? Ou seja, o IP vai ser o último discurso de cada uma das bancadas. Acho que toda a gente está mais ou menos familiarizada com isto. Por causa disso, vai haver certas partes que vão ser técnicas, mas sem haver uma receita específica, digamos assim.
Ou seja, enquanto, por exemplo, vamos imaginar um discurso de um primeiro-ministro ou um discurso de um líder da oposição, existe mais uma receita, existem passos específicos que vocês têm que passar para ter sucesso e que se calhar seria mais fácil de aprender a fazer esses discursos de um certo modo. O IP vai depender muito de como é que o debate está a correr, ok? Por isso, se calhar muitas das perguntas que vocês me vão fazer vão ter como resposta o clássico depende. Não é porque seja uma coisa completamente aleatória, como vocês compreendem, mas é porque lá está, vai sempre adaptar-se àquilo que está a acontecer na vossa sala. Portanto, há coisas que eu vou dizer aqui, e faço desde já o disclaimer, que podem resultar muito bem em umas salas, nas outras nem tanto. Ou seja, vocês têm mesmo que saber adaptar-se. Eu vou dar-vos algumas dicas nesse sentido, mas tenham sempre isso em consideração, ok? Falando das segundas casas em geral, nós temos as extensões e o IP, certo? E cada uma delas tem uma função específica. Nós já todos sabemos que o IP não pode trazer material novo. Isso não quer dizer que tenha de fazer repetições daquilo que já foi trazido anteriormente, ok? Há coisas novas que podem ser trazidas, simplesmente há certas coisas novas que não podem ser trazidas. Por exemplo, novos pontos de análise, novos princípios, coisas assim um bocadinho mais gerais. Eu depois também vou explicar isso um bocadinho melhor à frente, mas essencialmente, quando nós estamos numa segunda casa, o essencial é saber que a extensão faz a parte de trazer o argumento, de trazer o caso, e depois o IP tem as principais responsabilidades de identificar as clashes, fortalecer a extensão, ou seja, fazer com que o discurso da extensão seja a coisa mais brilhante que já ouviu, e finalmente comparar, porque, ok, o debate é acima de tudo um jogo de comparações, mas ninguém mais do que o IP tem essa função de efetivamente explicar como é que essa comparação foi feita, o que é que aconteceu ao longo do debate e onde é que reside a relevância que vai fazer com que os adjudicadores tomem determinada decisão, ok? Então, se eu vos perguntasse quais é que vocês acham que são as principais estruturas que guiam o IPER, ou quais é que são as duas grandes funções, o que é que vocês me diriam? Gri. Ok, eu aceito essa resposta. Malta, vocês são IP, certo? Por isso vocês têm necessariamente de refutar, ok? E de construir sobre essa refutação. O IP não é só a pessoa que lá chega e diz, ok, malta, então tudo aquilo que não foi trazido pela minha colega, ou pelo meu colega, ou pelo meu parceiro foi uma merda, ok? Vocês fazem isso, mas vocês também constroem por cima, vocês também mostram como é que aquilo que foi trazido pelo vosso parceiro se compara com o resto das casas e se agiganta relativamente a elas, ok? Ou seja, refutar, certo, mas construir por cima da refutação. Não é uma construção à parte, não é? Por um lado, eles trouxeram isto é mau, por outro lado, nós trouxemos isto é bom. Não é um jogo de bom e de mau, é um jogo de melhor e de pior, ok? Lembrem sempre das expressões melhor e pior ao invés de bom e de mau, porque isso vai vos ajudar a pensar em eu tenho de falar disto em termos de comparação, não em termos absolutos, ok? E como é que vocês fazem isso em termos de comparação? Vocês têm que falar sempre da relevância. Ou seja, vocês têm que mostrar a pintura que me vai dizer porque é que aquilo é ou não pior ou melhor em relação a outra coisa. E isto vai sempre depender do contexto. Só que o contexto não é trazido por vocês. Então vocês têm que estar muito atentos ao estabelecimento da métrica. Qual é que é a métrica que foi estabelecida logo no início do debate? Se essa métrica foi algo que foi, digamos que concordado por todas as equipas, se há equipas que discordam, se ao longo do debate vai haver novos oradores a trazer uma métrica diferente, e vocês, se efetivamente concordarem com ela, então vão ter que dizer, por exemplo, eu gosto muito de começar os meus debates com a frase quem é este debate, quem provar que, porque assim eu estou desde o início a dizer-vos aquilo que vocês tinham que fazer, o vosso trabalho para ganhar este debate era fazer isto. E isso necessariamente vai estar relacionado com a métrica que foi estabelecida, ok? Portanto, dependendo dessa métrica, vocês vão refutar e vocês vão construir, e ao fazer isso, vocês vão mostrar porque é que ganharam o debate. Tudo certo até agora? Posso fazer uma pergunta? Certo. Já nos disseram em outras formações que cada caso pode ter a sua métrica. Uhum. Nesse caso, como é que tu identificas qual é a métrica em que tu trabalhas com que é Ok. relevante para ti? Vamos imaginar que, efetivamente, aquilo foi um debate em que houve 4 casas de bolha e cada uma estabeleceu a sua métrica. Aí aquilo que tu vais querer fazer é explicar porque é que a tua foi a mais importante. Ou seja,
Ou mesmo que não seja, por exemplo, vamos imaginar que em vez de 4 até houve 2 métricas ou 3, aquilo que tu tens de fazer no final do dia é explicar porque é que aquela que tu e o teu parceiro trouxeram é aquela que efetivamente faz sentido no contexto do debate, mas não podes simplesmente assumir que é essa, não podes simplesmente chegar lá e dizer, pronto, e então nós vamos debater de acordo com esta métrica e ganha o debate quem provar isto. Se houve mais do que uma métrica de debate e aquela que tu vais apostar é aquela que foi trazida por ti, tu tens que mostrar porque é que essa é mais relevante. Isso pode ser feito de várias maneiras, mas normalmente tem a ver com enquadrares a moção naquilo que é o contexto no framing que foi trazido. Às vezes é preciso, por exemplo, que o teu parceiro tenha feito um reframing, ok, logo no início do discurso, porque às vezes, por exemplo, chegamos às segundas bancadas e as pessoas até têm um caso que é completamente diferente e simplesmente fazem o seguimento daquilo que tinha sido trazido até agora. Esquecem-se que podem fazer um reframing e que reframings podem efetivamente ganhar debates. O que é isto? É tu chegares e dizer, ok, malta, nós até agora não estamos a debater neste contexto, nesta temática, neste framing que nos foi dado. No entanto, existe uma parte muito importante que tem sido esquecida. E apresentas essa parte, apresentas esse framing e colocas uma nova evidência, uma nova relevância num ponto que ainda não tinha sido trazido. E quando o teu parceiro fez isso, tu a seguir tens o espaço para chegar lá e dizer, tal como foi trazido pelo meu colega, este espaço ainda não tinha sido trazido para debate, no entanto é este que vai definir a métrica e é este que efetivamente vai fazer com que o debate seja relevante. Claro que depois vai depender sempre de moção para moção e de caso para caso, mas a ideia é que tu mostres que aquilo que tu trouxeste, tu e o teu parceiro, principalmente o teu parceiro, é aquilo que o debate e que a moção efetivamente pediam, ok? Não sei se respondi àquilo que tu pretendias. Sim, sim, sim. Ok, perfeito. Pronto. Essencialmente, então, a minha forma de começar os whips é quase sempre esta: é ganhar o debate quem provar que, ok? E então eu aí digo qual é que era o ónus dos governos, qual é que era o ónus da oposição e o que é que eles tinham que provar de cada lado para ganhar efetivamente o debate e de que maneira é que a minha casa o fez. Para fazer isso, existem várias estruturas, ok? Eu vou falar de 3, sendo que uma delas eu não aconselho, ok? Vou só falar dela porque ela efetivamente existe, mas eu não aconselho. As outras 2 vai depender muito de cada contexto, ok? Portanto, relativamente às estruturas, existe quem faça um whip basicamente discurso a discurso. Este é aquele que eu não aconselho, ok? Porquê? Provavelmente vai se tornar repetitivo. Vocês, quando estão a falar dos 2 discursos, por exemplo, do primeiro governo, provavelmente há coisas entre eles que se vão relacionar, vocês vão estar a falar de um, depois já vão estar a falar do outro, provavelmente vão se repetir, ou seja, eu não aconselho. Aquilo que eu aconselho é que vocês escolham fazer ou equipa a equipa ou por clash, ok? Há pessoas que acham que o de clash é largamente superior ao de equipa por equipa, eu acho que depende muito do contexto, ok? Depende muito também do vosso nível de debate, porque tendencialmente pessoas iniciadas ainda não conseguem tão facilmente identificar clash, então se calhar pode ser mais seguro para eles fazer um whip equipa a equipa, se calhar um bocadinho mais fácil para perceber o que é que devem ou não refutar. E essencialmente o que é que acontece? Basicamente, quando vocês fazem um debate por um whip por clash, vocês vão fazer a vocês próprios a pergunta, mesmo antes do debate, de ok, quais é que são as grandes questões que vão ser levantadas neste debate? E vocês provavelmente vão conseguir chegar a 2 ou 3 questões que são aquelas grandes questões que têm que ser respondidas. Não quer dizer necessariamente que o debate vá por aí. Ou seja, um whipper tem que estar sempre muito atento àquilo que é o debate que está a acontecer, ok? Mas essencialmente vocês vão pensar nessas questões e depois vão ver se elas efetivamente vão acontecer ou não. Agora, quando vocês estão efetivamente a pensar, ok, são estes clashes que eu tenho, vocês vão pensar, clash número 1, quem é que trouxe material relacionado com este clash? E aí podem ter sido todas as casas, pode ter sido só uma. Vocês falam da clash, falam sobre o que é que essa clash efetivamente é sobre, e depois explicam de que maneira é que o vosso caso dá resposta a cada um dos casos relativos a essa classe trazidos anteriormente. Está a fazer sentido? Ou seja, vocês vão pegar basicamente na moção, vão pegar num aglomerado, num assunto específico, que pode ser um stakeholder, que pode ser a forma como um dos impactos pode ser mais focado em consequências, independentemente de qual for esse stakeholder não, desculpem, esse clash, vão pegar nele, vão pensar qual é que é a vossa resposta, qual é que é o vosso take e a vossa mensagem essencial sobre esse clash,
e vão compará-lo sempre com aquilo que foi trazido pelas outras casas. E fazem isso ao longo dos 3. Agora, pode acontecer outra coisa, que é haver um dos clashes, vocês não terem feito um caso sobre ele, vocês não terem uma resposta para lhes dar. Nesse caso, não quer dizer que vocês não devam falar sobre ele. Aquilo que vocês devem fazer é explicar porque é que o clash sobre o qual vocês falaram é mais importante e porque é que vocês falaram de uma maneira em que ele se tornou relevante o suficiente para fazer com que vocês ganhem um debate, mesmo não tendo falado dos outros. Faz sentido? Ok, boa. E depois, ou no meio, existe o whip, que é aquele que eu tendencialmente faço mais vezes, que é o whip por casas, em que basicamente, vamos imaginar, lá está, vocês são whips, por isso vocês estão ou segundo governo ou segunda oposição. E aquilo que vocês vão fazer, se tiverem a fazer por casas, é basicamente comparar o vosso caso, o caso do vosso parceiro, com cada uma das casas que falou anteriormente. A ordem vai depender um bocadinho, e isso é uma das perguntas que foi feita, por isso eu vou falar disto um bocadinho também mais à frente, e vai depender muito de estratégia de debate, que é uma conversa que eu também quero ter convosco. Mas então, só para vocês terem uma noção de estrutura, vocês podem fazer discurso a discurso, que eu não recomendo, podem fazer casa a casa, que pode ser uma boa ideia, principalmente para pessoas que ainda estão a iniciar, e pode ser clash a clash, quando são principalmente salas muito boas, em que é muito fácil de perceber quais é que são os clashes que estão em debate e que vocês sentem que efetivamente conseguem puxar a clash mais importante para a vossa casa e explicar porque é que vocês conseguiram ganhar aquele ponto e isso faz com que vocês ganhem o debate. Certo? Agora, relativamente àquilo que é o conteúdo do WIP, eu vou focar em 4 pontos, ok? Os 2 primeiros são o engagement e a desconstrução. O que é que eu quero dizer com engagement? Reparem, vocês não vão trazer propriamente um argumento novo, certo? Então, o vosso conteúdo não vai ser algo que vocês vão trazer já completamente preparado, por exemplo, do prep time. O vosso conteúdo é quase sobre meta-debate, é sobre aquilo que foi acontecendo e a forma como as coisas se relacionam umas com as outras, certo? Então, uma das coisas que vocês podem fazer é, por exemplo, pegarem POIs que vocês sentem que se calhar não foram tão bem respondidos, ou então, por exemplo, POIs que foram super relevantes e que mostram engagement entre as várias casas, mas que ficaram meio perdidos, ou então vocês sentem que precisam de ser reforçados mesmo para a adjudicação para se lembrar, porque a verdade é que a adjudicação vai se esquecer de coisas, ok? Por muito bom que o painel seja, a adjudicação vai se esquecer de coisas, portanto, quando são coisas mesmo super relevantes, faz sentido vocês pegarem nelas e trazerem-nas para a mesa outra vez. Eu não quero com isto dizer que seja boa ideia, por exemplo, fazer POIs a outras pessoas, a outros oradores, a relembrar coisas que vocês disseram no vosso discurso. Ou seja, vocês acabaram de fazer o vosso discurso, sentam-se, a pessoa a seguir começa a fazer a refutação ao vosso caso e vocês fazem um POI. Mas eu disse isto. Isto não é de todo aquilo que eu quero dizer quando relembrarem os adjudicadores, ok? Isto simplesmente é desperdiçar um POI que desperdiça a vossa oportunidade para fazer uma boa pergunta e desperdiça o tempo do colega, por isso, sejam fixes, não façam isso, ok? Quando eu falo em relembrar, é mais do género, ok, este POI foi colocado, este POI é uma forma de engagement, por exemplo, entre diagonal longa, que é a única forma possível de engagement que essas casas têm, e ela pode ser bastante relevante. Portanto, vamos elaborar sobre isso. Vamos elaborar sobre as consequências de uma coisa e da outra, porque é basicamente, por exemplo, a única forma que nós temos de o fazer. É quando, por exemplo, também em termos de engagement, fazer uma comparação, por exemplo, entre o primeiro governo e a primeira oposição, explicar qual é que foi a relação que eles tiveram uns com os outros, porque, por exemplo, nós quando estamos em WIP e o debate está a acontecer, faz muito sentido que nós consigamos, ao longo do debate, ir já percebendo para quem é que isto está mais a desequilibrar-se, ou seja, quem é que, por exemplo, entre o primeiro governo e a primeira oposição vai ganhar o debate. É importante nós percebermos estas coisas. E depois, de acordo com isso, e obviamente de uma forma enviesada para nós darmos a análise relativamente a isso, certo? Por exemplo, o facto de nós, por exemplo, sermos o whip do governo e percebermos que a oposição está a ganhar nas primeiras casas, é algo que nós temos que efetivamente ter noção em vários sentidos. Um é para saber, por exemplo, que temos que ter mais cuidado a refutar a oposição do que propriamente a distanciar-nos do primeiro governo, porque eles levam uma vantagem. E depois, por exemplo, quando nós estamos a fazer a comparação, faz sentido que nós deixemos de alguma maneira evidenciar que
existe essa vantagem porque assim quer dizer que se nós efetivamente fomos capazes de refutar uma coisa que a primeira casa não foi, quase automaticamente nós estamos a sobressair-nos em relação a eles. Não quer dizer que nós estamos necessariamente a fazer a comparação na altura, mas já deixa isso um bocadinho exposto, digamos assim. Ainda que isto não vai ter, como vocês sabem, o facto, por exemplo, de uma terceira equipa estar a dar um take sobre a comparação sobre duas, não vai dizer nada sobre a adjudicação daquelas duas equipas, certo? Ou seja, a comparação de uma casa de uma equipa com outra dá-se só entre essas duas equipas. Mas para vocês pode ser benéfico fazer isso. Foi confuso o que eu disse agora, vocês perceberam onde é que eu queria chegar? Percebi. Perceberam? Ok? Está tudo bom? Pronto. Outra coisa que é importante nesta parte do engagement é a refutação específica que vocês estão a fazer. Ou seja, vocês trazem a vossa refutação e fazem a construção sobre ela. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é precisamente isso, eu estou a falar sobre um caso e conforme eu estou a destruí-lo, digamos assim, eu já estou a explicar como é que o caso da minha parceira ou do meu parceiro dá essa resposta. E é isso, quando eu digo refutação específica, é vocês dizerem especificamente qual é que é o vosso argumento, ou dos argumentos que vocês trouxeram, ou das linhas de análise que vocês trouxeram, qual é que é a linha de análise concreta que dá resposta à refutação que vocês estão a fazer. Porque a ideia não é simplesmente vocês apontarem problemas, ok? A ideia é vocês apontarem problemas e explicarem qual é que é a solução que vocês trazem ou porque é que a solução que vocês trazem é melhor do que aquela que foi apontada anteriormente. Faz sentido? Ou seja, de forma a que isto possa ser efetivamente construtivo. Ok. Relativamente a engagement, é essencialmente isto. Claro que há muita coisa que pode ser dita relativamente ao assunto, mas é importante que vocês tenham noção que isto é um jogo de comparativas. O Whipper tem uma função essencial nas comparativas, ok? Depois, relativamente à parte da desconstrução, o que é que eu quero dizer com isto? Lembra-se de estar a falar sobre os adjudicadores, às vezes terem um bocadinho de memória curta, ser preciso nós lembrarmos de certas partes, e basicamente na desconstrução é nós fazermos uma tradução daquilo que está a ser o debate, mas para o mundo real. Ou seja, se houver coisas que estão a acontecer no debate e que claramente estão a acontecer no debate land e que não têm qualquer tipo de aplicação prática, este é o momento para nós trazermos esses casos para a realidade e dizermos, malta, isto não tem cabimento, ok? Eles estão simplesmente a já chegar a um ponto de saltos lógicos demasiado grande e isto efetivamente não iria acontecer, ok? Puxar isto um bocadinho para a realidade, porque às vezes é preciso isso acontecer também para os outros indicadores pensarem, não, ok, finalmente alguém disse que isto não é de todo fazível, ok? Porque existe um limite entre eu sou um eleitor ou um cidadão médio informado e eu consigo perceber como é que as coisas funcionam. Outra coisa é, ok, mas isto não é assim tão plausível, no entanto, alguém tem de o apontar para eu poder considerar isso, certo? Então, às vezes, vocês têm essa função, porque as pessoas começam a perder-se um bocado entre dizer o argumento e tentar refutar e tentar construir por cima, e vocês chegam a um ponto em que aquilo já está too far-fetched e vocês têm que trazê-lo ao real e dizer, ok, malta, vamos efetivamente lembrar-nos do que é ou não plausível e fazer quase que uma adjudicação para os próprios adjudicadores. Agora, quando eu digo fazer adjudicação para os próprios adjudicadores, eu não digo dizer que a equipa fica em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, ok? O que eu estou a dizer é pegarem naquilo que foi trazido entretanto e explicar o que é ou não plausível e porquê. Os porquês são sempre super importantes. E também muito a relevância. Não é só explicar porque é que é relevante, ou desculpem, não é só explicar porque é que é plausível, porque é que poderá eventualmente ser verdadeiro, mas acima de tudo porque é que é relevante. Porque vocês podem trazer o melhor argumento do mundo, tipo, podem até pensar, ok, isto é bulletproof, é incrível, não há maneira de desconstruir, até pode ser e não ganhar o debate. Porquê? Porque não é relevante o suficiente, porque vocês não mostraram porque que esse argumento incrível efetivamente vai resolver o problema que a moção pretende resolver. Ok? Os outros dois pontos são a clarificação e o impacto. Clarificação relativamente àquilo que foi o contributo do vosso debate, ok? Porque às vezes existe um bocadinho, e esta é uma parte extremamente importante numa formação sobre o WIPs, que é perceber o que o WIP pode ou não fazer, ok? Toda a gente sabe aquela questão de o WIP não pode trazer material novo, certo? No entanto, há coisas que o WIP pode fazer. Coisas que não vale a pena fazer ou que não podem ser feitas. Repetições, ok? Repetições são coisas que podem ser feitas, obviamente, mas que não valem a pena. Ou seja, se vocês simplesmente trouxerem aquilo que já foi trazido pelo vosso parceiro, e inclusive derem os mesmos exemplos, vocês não estão a acrescentar ao debate. E é suposto, apesar de não trazerem material novo, é suposto um WIP acrescentar ao debate, ok?
Isto não se faz através de novas linhas de análise, que são chamados novos argumentos ou novos contextos, ok? Os reframings ficam para as extensões, não podem ficar para os WIPs. Nem novos mecanismos ou princípios, no entanto, há coisas que vocês têm que fazer, ou que podem fazer. Por exemplo, vocês podem dar novos exemplos, não que isso seja a coisa mais relevante do mundo, ok? O podem não é o devem, vocês podem efetivamente fazê-lo, no entanto, não é isso provavelmente que vos vai ganhar o debate. No entanto, vocês podem trazer respostas diretas a refutações que foram feitas ao caso do vosso parceiro. Vocês podem pegar no argumento e vocês podem, reparem, continua a ser o mesmo princípio, continua a ser o mesmo contexto, continua a ser o mesmo mecanismo, no entanto, vocês vão dar uma explicação um bocadinho melhor, vão dar uma análise, não é uma análise nova, mas é uma análise mais profunda, ok? Vocês podem fazer isso porque o argumento continua a ser o mesmo, simplesmente houve, por exemplo, certas falácias ou certos saltos lógicos que o vosso parceiro fez que vocês agora vão colmatar, e isso é válido, isso é alguma coisa que vocês podem fazer, ok? Tal como explicar certas ligações que se calhar falharam um bocado, ou que vocês, por exemplo, vocês enquanto WIPs, vocês têm que estar super atentos àquilo que é o discurso do vosso parceiro, porque a vossa função essencial, mais de qualquer outra, é fazer com que aquilo soe como a melhor cena de sempre. E vocês não conseguem fazer com que aquilo soe incrível se vocês não souberem o que ele disse. Então vocês têm que estar necessariamente atentos ao discurso do vosso colega. Principalmente se acabarem por ter de correr um caso que não foi assim tão discutido em prep time. E então vocês, ao fazerem isso, conseguem perceber quais é que foram as partes que efetivamente ficaram super bem explicadas e quais é que foram as partes que podiam ter sido um bocadinho mais limadas, que podiam ter beneficiado um bocadinho mais de desenvolvimento. E vocês vão pegar nessas partes e vão desenvolvê-las vocês próprios, mesmo, por exemplo, quando vocês estão a fazer uma resposta direta a uma refutação que foi feita. Vocês podem aproveitar essa oportunidade e é isso que eu chamo reconstruir ou construir ao mesmo tempo que se está a refutar ou a responder, ok? Refutar e responder são coisas diferentes, mas em ambas vocês podem pegar em coisas que vocês querem acrescentar ao argumento e incluí-las ali, ok? Depois, a questão do impacto. Impacto e consequências são coisas diferentes, ok? Lembrar-vos disso. Quando eu falo de impacto, eu estou a falar de porque é que aquele argumento que vocês trouxeram, ok? Aquele argumento específico é o argumento importante para ganhar o debate. E se vocês repararem, isto está tudo relacionado com aquele slide que eu vos trouxe anteriormente do refutar e construir, com a resposta à pergunta: para ganhar este debate eu tenho de, ok? E das coisas mais importantes que vocês fazerem para ganhar o debate é efetivamente explicar porque é que aquele argumento é importante para ganhar o debate, ok? É a questão que eu estava a falar há bocado do argumento que parece bulletproof. Ok, pode ser, mas vocês precisam de tipo make it matter. Vocês precisam de convencer efetivamente os adjudicadores que, independentemente de aquele argumento se calhar ajudar menos pessoas ou ter menos consequências práticas, ou o que quer que seja, efetivamente é aquele que tem mais importância dentro do debate e dentro da conversa que nós estamos a ter, ok? Pensem sempre, um debate é sobre um problema que existe e uma solução que nós queremos para esse problema. Então, o que é que nós estamos a tentar resolver? Se nós estamos a tentar resolver alguma coisa, nós temos que explicar qual é que é a forma mais eficiente, digamos assim, de o resolver, mas nós temos que conseguir efetivamente perceber ou identificar bem qual é que é esse problema que nós estamos a resolver. E há muitas pessoas e existem muitas equipas que não o fazem. E é nesse momento que vocês chegam e dizem, ok, esta solução é muito gira e é plausível e é tudo mais, no entanto ela não resolve o problema que nós queremos efetivamente resolver, que é este aqui, e o argumento que nós trouxemos efetivamente consegue fazê-lo. Certo? Pronto. Esta parte, claro, também direcionada à adjudicação e sempre, como eu estive a exemplificar um bocadinho agora, a ser comparativa com aquilo que foi trazido anteriormente. Ok? Pronto. Então, essencialmente, se eu tivesse de resumir o WIP em 3 grandes questões, ok? Uma das formas de o fazer seria a resposta a estas perguntas. O que é necessário provar para ganhar o debate? Porquê é que nós ganhamos a cada uma das bancadas opostas e porquê é que nós ganhamos a nossa primeira casa? Isto é uma estrutura que vocês provavelmente reconhecem como uma estrutura do WIP de bancada a bancada ou equipa a equipa. E lá está, por exemplo, esta síntese já não funcionaria tão bem para um WIP de Clash, porque está efetivamente a focar-se em cada uma das equipas, mas se vocês decidirem que querem fazer um WIP de equipa a equipa e vocês conseguirem responder bem estas perguntas, muito provavelmente vocês conseguirão fazer um bom WIP, ok? Porque vocês estão a pegar na relevância,
estão a pegar no que é preciso efetivamente fazer, vocês estão a fazer a comparativa com aquilo que está a opor-se a vocês e vocês estão a fazer o distanciamento. Distanciamento, relevância e engagement são coisas essenciais num web. Está tudo certo até aqui? Pronto. Agora, é assim, se quiserem, eu posso partilhar convosco a minha forma de estruturar os meus whips. E entretanto passamos às questões. Eu trouxe aqui as questões, algumas delas até já são questões escritas que vocês propuseram, porque efetivamente eu quero que isto seja mesmo algo interativo, algo mesmo personalizado. E como eu sei que a maior parte de vocês já sabe fazer o whips, simplesmente há coisas que precisam de melhorar ou que precisam de perceber melhor. Eu não quis abusar da parte teórica, ok? Tem esta parte que é a síntese, que é o essencial que vocês precisam de saber. Agora, a minha proposta é, se quiserem, eu partilho então convosco a minha forma específica de fazer o whips, ou a estrutura que eu costumo usar, e depois passamos às questões, ou então passamos diretamente às questões. O que é que vocês preferem? Eu acho que era relevante ter um exemplo de como se pode construir um bom e por isso se calhar mostrares como é que tu fazes a tua estrutura é interessante. Ok. Ok. Pronto, eu uso esta estrutura há mesmo muito tempo. Não quer dizer que eu eventualmente não vá mudar, mas eu já tenho esta há muito tempo e eu acho que ela resulta para mim, ok? Que é basicamente, eu sei exatamente o número de folhas que eu vou usar quando vou fazer o whip, sei exatamente qual é que é a posição que elas vão ter na mesa, ok? Porque reparem, um whip é algo que vocês não têm a oportunidade de estruturar no prep time. É algo que vocês vão ter que fazer enquanto estão a ouvir o debate. Ou seja, vocês têm que estruturar ao mesmo tempo que ouvem, que refletem, que criticam, que estão a dar resposta aos casos, vocês têm que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Por isso, se vocês conseguirem ter a parte da estrutura arrumada e não ser uma preocupação vossa, enquanto vocês estão a fazer tudo o resto, feito, certo? Daí a estratégia que eu tenho, que basicamente é saber exatamente onde é que eu vou ter cada parte do discurso que eu quero falar, e depois eu só tenho de selecionar as coisas conforme o debate que aconteceu. Então, essencialmente, o que acontece é, eu costumo usar 6 folhas, mais ou menos, depende depois também da quantidade do discurso, se é mais denso ou menos denso de cada pessoa, e eu eventualmente precisar de mais uma folha para acabar de apontar um discurso ou algo do género, mas essencialmente preciso de 6. Uma para cada casa, ok? Uma que é aquela que eu vou usar no prep time e uma que eu vou dividir em 4 e vou pôr os pontos principais de cada casa. Ou seja, vamos imaginar que eu sou o whip da oposição. Eu saio para o prep time com a minha folhinha, não é? Onde eu tenho escrito a moção e tenho, pronto, aquelas coisas essenciais com infoslide, porque lá está, é sempre preciso nós termos noção do que é que nós estamos efetivamente a conversar e a debater. E aí, em discussão com o meu parceiro, eu vou escrever se calhar 3 frases, ou 4 ou 5, que são aqueles pontos essenciais que eventualmente se podem converter em argumentos ou nos nossos argumentos. Ou seja, nós estamos no prep time, nós não sabemos ainda o que é que o debate vai ser, nós não sabemos quais é que vão ser os casos da primeira casa. E nós não podemos começar a fazer o nosso caso sem saber o que é que vai ser trazido antes. Porque nós podemos estar a pensar, ok, o nosso caso vai ser este, entretanto ele foi trazido, porque nós pensávamos que o mais óbvio era outro e afinal eles também não quiseram saber do mais óbvio e trouxeram o mesmo. Então nós temos que ter várias hipóteses de caso para a segunda oposição. Então lá está, nessa primeira folhinha vão dar essas ideias. Depois, conforme o debate vai acontecendo e eu vou percebendo para qual dos argumentos é que nós efetivamente nos estamos a encaminhar, eu com o meu parceiro, com a minha parceira, vamos decidir, ok, o argumento é este e vou ter um esquema pequenino, mais ou menos daquilo que é suposto, tipo, qual é que é o nosso bastião, qual é que é o nosso caso numa ou duas frases, certo? Depois, eu vou ter uma folha para cada uma das equipas em que eu vou escrevendo, vou tirando apontamentos conforme eles estão a conversar. E aí é óbvio que eu não vou escrever tudo aquilo que eles dizem, mas vou apontando o essencial, ou seja, o que é que são os pontos deles, o framing que eles trazem. Quando há POIs também eu aponto os POIs, ou seja, o grosso do debate, as coisas principais, não é uma transcrição, mas é uma parte bastante extensa daquilo que foi trazido ao longo do debate. Até para depois mais tarde me guiar. Com isto são 5 folhas. A sexta, que é a tal que vai ser dividida em 4 partes, vai levar em cada uma das partes, aquilo que é essencial, efetivamente, no debate para cada uma das bancadas. Ou seja, se quiserem, é onde eu vou apontar as clashes que foram abordadas por cada equipa.
isto também, ou seja, eu posso fazer com este modelo tanto o whip de equipa a equipa como o whip de clash. Depois, conforme o debate tiver acontecido, eu posso decidir isso no próprio momento de fazer o whip, ok? E então, basicamente, malta, depois vocês podem recorrer a números ou a letras ou a marcadores para se conseguirem entender melhor na altura, mas basicamente, quando vocês têm, já sabem, por exemplo, têm à vossa frente a folhinha e vão decidir, por exemplo, fazer por equipas e começam pelo primeiro governo. E o primeiro governo teve aqueles 2 clashes. E vocês veem lá aquela parte escrita e vocês já sabem que têm que ir, por exemplo, à vossa folha, onde vocês apontaram o discurso do vosso colega, a ver qual é que foi a resposta que foi dada. Vocês depois no debate conseguem também fazer isso de forma muito oral e conseguem exprimir-se por vocês próprios, não têm que estar necessariamente a ler aquilo que foi trazido, nem é esse o suposto, mas é a forma de vocês terem o esqueleto de toda a informação de forma muito. Desculpem, qual é que é a palavra que eu quero usar? De forma intuitiva, ok? Vocês sabem, isto foi aquilo que é trazido, isto é a resposta que eu quero dar, e naquele momento vocês conseguem fazê-lo sem terem grandes problemas de o que é que eu estou a fazer neste momento. Certo? Faz sentido? Quem é que aqui costuma fazer whips? Mas é costuma fazer whips. Vocês têm algum tipo de estrutura fixa que costumam usar? Ok, eu costumo fazer whips, também é a minha Hum? posição favorita e normalmente o que eu faço, pronto, eu saí de 5 meses a adjudicar, então o que é que acontece? Eu faço normalmente 2 folhas, aonde eu aponto, caso uma folha é a folha dos governos, do lado da frente os pontos do governo, nos 2 discursos, tipo só tiro as notas gerais, basicamente eu faço como se estivesse a adjudicar e começo a tentar ao máximo pensar o nosso caso, como é que vai colidir. Do outro lado vou fazer o mesmo para o segundo governo e depois e depois vou assumir só que eu estou a fazer uma oposição, eu vou anotar o caso da primeira oposição e vou assumir só que estou em segunda posição agora. Eu vou tirar exatamente as mesmas notas como tirei para qualquer outro para o caso que a minha colega trouxer. Ou seja, eu basicamente finjo que não sabia do nosso caso até o que foi dito. Pronto, foi aquilo que tu disseste. Isso às vezes a saber o caso quase que atrapalha mais um hipso que outra coisa. E pronto, eu só tenho este esquema de 2 folhas. Eu não tiro mais notas além disso, porque normalmente eu uso o modelo, aquele modelo que tu falaste, de que eu vejo casa a casa e explico os nossos clashes. Ou melhor, tento explicar os nossos clashes e portanto, como eu uso muito mais este tipo de whip, eu acabo por a criar só esta organização mais simples. É isso. Ok, mas tu tens que. Mas, por exemplo, a forma onde o sítio onde apontas a tua primeira casa e o teu parceiro é o mesmo? Não. Ah, não, isso tipo acaba por. Depende, porque, por exemplo, não é o mesmo, mas às vezes é só, se eu tiver com 2 folhas é um dos lados da folha, se eu Uhum. tiver com 3 é uma folha à parte, porque pronto, mas não, o nosso caso é algo que eu costumo ter muito mais à minha frente e a ver constantemente, principalmente, eu gosto de anotar perto da primeira casa, tipo, só ter ao lado para fazer as comparativas diretas e porque é que nos distanciamos. Uhum. Porque estando ao lado fisicamente para mim ajuda-me mais a ver, mas eu, na minha cabeça, eu distancio bem, são coisas bem separadas. Ok. Mas, por exemplo, depois na própria folha, por exemplo, vamos imaginar que estamos a tirar notas extensivamente ao longo do debate. Acaba por ser muita informação e existe. Normalmente, nós temos de arranjar alguma maneira de fazer com que algum conteúdo seja diferenciado ou esteja a sobressair de alguma maneira, certo? E depois lá está, há pessoas que podem fazer isso através de outras cores de caneta, ou com marcadores, ou então porem folhas à parte. O importante, independentemente da estrutura que vocês usem, é vocês conseguirem muito rapidamente lembrarem-se de qual é que é o caso principal de cada casa, de qual é que é a grande classe que cada casa foi trazendo e que defendeu, ok? Que é para vocês efetivamente estarem confiantes no vosso pé, ok?
e, independentemente da estrutura que estão a seguir, conseguirem identificar aquilo que foi trazido e pensarem, não, ok, a nossa resposta para eles é esta, e conseguirem fazer sempre essa dinâmica e esse engagement ao longo do debate sem terem de perder muito tempo a perceber quem disse o que é, ok? Alguém tem perguntas específicas relativamente a isto? Ok. Pronto, vou passar então para as perguntas que vocês nos foram fazendo chegar. Elas não estão pela ordem que foram colocadas, elas estão pela ordem que eu acho que é interessante falar sobre elas, porque lá está, o prep time, por exemplo, é uma das coisas que eu acho que é mais importante abordar em termos de o que é que o IP deve fazer. Portanto, esta vai ser logo a primeira. E reparem, há muita coisa aqui que eu podia ter falado numa formação, tipo, ao estruturar a formação podia tê-lo feito antes, mas eu quis mesmo que isto fosse feito de forma a responder às vossas questões, ok? Portanto, eu vou começar a falar do prep time e do que é que o IP deve fazer no prep time aqui, ok? Então, reparem, eu já fui dando algumas pistas sobre o assunto, mas nós somos leigos, nós não sabemos o que é que vai acontecer no debate. Aquilo que eu normalmente faço, e o que eu acho que é super importante fazer, é comunicação total com o nosso colega, dar-lhe o apoio e o suporte máximo para ele fazer o caso mais incrível possível. Então, normalmente aquilo que eu faço é, ok, nós saímos, estamos a conversar sobre o que é que poderá ser o caso, fazer aquela parte normal de analisar muito bem a moção, ver cada palavrinha que ela pede, se é uma moção de narrativa, de retrospectiva, agente, whatever, fazer esse estudo da moção como deve ser, e depois também temos que nos adaptar ao nosso parceiro, como é óbvio, há pessoas que preferem ter 2 minutos para pensar sozinhas no caso, há pessoas que preferem imediatamente começar a conversar, ok, nós isso tudo vamos adaptando, mas normalmente aquilo que eu faço é, ok, tenho a minha folha à minha frente, mas só escrevo mesmo pouco e normalmente no fim, porque primeiro estamos a ter uma espécie de brainstorming para definir potenciais pontos de extensão, ok? Ou seja, normalmente o que é que nós fazemos? Pegar naquilo que provavelmente vai ser o caso da nossa primeira casa, porque normalmente são os casos mais óbvios ou mais básicos que as primeiras casas correm, e pensar, ok, vamos jogar na hipótese de que este vai ser o ponto deles. E depois arranjar mais 2 ou 3 pontos, normalmente mais 2, porque normalmente uma moção não tem assim tanta abertura para tantos argumentos, e então conseguir pensar em pelo menos 3 argumentos sólidos que nós podemos correr, já tendo noção que um deles provavelmente vai ser corrido pela primeira casa. E então, nesse momento, é tentar quase que treinar o nosso parceiro para responder às questões, ou seja, sermos nós próprios a pessoa que tenta fazer o caso do nosso parceiro cair por terra para que o caso fique o mais sólido possível, ok? Ou seja, vocês estão quase que aqui a fazer um bocadinho o papel do advogado do diabo ou até mesmo da casa, da bancada da oposição, porque vocês estão a tentar ajudá-lo a solidificar o caso. E então basicamente é isso, é vocês colocarem-se na pele da bancada oposta, é vocês tentarem que o caso fique mesmo blind proof. E sei lá, por exemplo, vamos imaginar que vocês estão mesmo sem ideias para um caso. Vocês até estão a pensar, ok, há um caso óbvio que eu estou a ver relativamente a isto. Se eu fosse oposição, obviamente eu sabia correr, mas por segundas casas eu não estou a ver. Nessas alturas, eu sinto que é muito útil vocês fingirem, por exemplo, vamos imaginar que vocês são segunda oposição, vocês fingirem-se que são governo, tentarem fazer um caso e tentar refutá-lo. Vocês têm tempo, ok? O tempo não é um problema nas segundas casas, então sejam criativos. E se calhar vocês não conseguem pensar num caso quando estão a tentar pensar no caso para vocês, então tentem pensar num caso para a bancada oposta e tentem refutá-lo, porque ao tentar refutar casos da bancada oposta, muitas vezes conseguem pensar em casos bons para vocês. Isso é uma coisa que eu faço mesmo muitas vezes, ok? E então, pronto, para responder à pergunta, tipo, enquanto hiper, no prep time eu foco-me a 100% no meu parceiro, a ver se ele efetivamente também está confiante o suficiente sobre a moção, se ele sente que consegue correr o caso, se ele consegue perceber, dentro das várias possibilidades que podem ser o nosso caso, perceber mesmo qual é que é o conceito-chave, ou seja, se eu tivesse, antes de entrar na sala, de definir o argumento, em poucas palavras, tipo numa frase, conseguir fazê-lo para cada uma delas e ter a noção ou ter a garantia de que tanto eu como o meu parceiro estamos a concordar nisso, ok? Portanto, comunicação é essencial, ter a certeza que nós estamos em sintonia com o nosso parceiro. Lexi, foste tu que colocaste esta questão.
Era mais ou menos isto que estavas à espera de ouvir. Há outra questão que queres colocar relacionada com o assunto? Tens outro tipo de perspectiva? Diz-me coisas. Não, a minha perspectiva no prep time é um bocado essa, mas é de forma caótica. Ou seja, vamos falar do assunto e tentar fazer um argumento, não sei. Portanto, é mais ou Ok. menos isto, mas é treinar e tentar melhorar para ser mais estruturado. Exato. Estrutura é mesmo essencial em WIPs. Tipo, é essencial em todos os discursos, mas os WIPs têm uma estrutura muito própria. Portanto, lá está. É saber que nós temos tempo, mas esse tempo continua a ter de ser organizado. Portanto, imaginar mesmo. Nós, lá está, principalmente pessoas que já andam aqui há algum tempo, sabem que normalmente os debates vão para certos caminhos e, sei lá, mesmo que existam certas modas, digamos assim, em termos de respostas a dar a cada temática do debate, nós conseguimos prever mais ou menos o que é que vai acontecer. Então, para as primeiras casas é pensar, ok, o primeiro governo provavelmente vai correr este caso, a primeira oposição provavelmente vai correr este. Então, aquilo que nós podemos fazer para responder é ser criativos desta maneira e, se calhar, até introduzir, por exemplo, aquele stakeholder que ninguém se estava a lembrar e é assim que nós vamos ganhar o debate, ou seja, identificar qual é que pode ser aquele argumento-chave que nós podemos trazer que ninguém estava à espera e fazer com que ele se torne relevante o suficiente para sermos nós a ganhar o debate, sabendo sempre que tudo isto pode mudar a partir do momento em que nós entramos na sala e, sei lá, a moção foi lida ao contrário, ou era uma moção de agente e ninguém percebeu que era uma moção de agente, ou, tudo pode acontecer, mas ter um bocadinho essa noção e fazer essa preparação, não simplesmente falar sobre o assunto, tipo, olha, cena gira, metaverso, e começar a falar lá sobre o assunto, o que é que quer que haja para falar sobre o assunto, mas ter mesmo as coisas um bocado encadeadas de forma lógica e sempre em comunicação com o parceiro. Fixe. Fiz, obrigado. Próximo. Quanto deve o IP focar-se em reconstruir o caso do parceiro? É assim, quando estamos aqui a falar em reconstruir, já estamos quase que a partir do pressuposto que o caso foi completamente refutado, o que nem sempre acontece. Mas vamos pensar, lá está, isto é sempre, sempre, sempre de acordo com o que está a acontecer. Porque a verdade é, há salas em que vocês, pronto, o vosso parceiro falou e vocês praticamente já pensaram, ok, isto provavelmente está ganho, eu tenho que efetivamente fazer o whip, mas não tenho que estar a fazer uma defesa tão grande porque houve muito poucas respostas ao meu caso. Então aquilo que vocês têm que fazer é clarificar, pegar no vosso caso, fazer sempre com que o vosso caso seja a coisa mais brilhante que vocês ouviram até à data, mas depois vai haver certas alturas em que vocês vão ter que defender mais do que outras. Vamos imaginar que o primeiro governo foi mesmo muito forte, as outras casas nem tanto, e agora vocês sabem que está mais ou menos entre o primeiro governo e a segunda oposição, que vamos imaginar que é a vossa casa. Vocês provavelmente não vão ter de reconstruir o caso per se, porque o primeiro governo, que é a vossa, digamos que ameaça maior, não teve propriamente a refutar, ou não teve a oportunidade de refutar o vosso caso, e a refutação que foi feita pelo segundo governo não entra para a comparação entre a segunda oposição e o primeiro governo. Não quer dizer que vocês não tenham de defender perante o segundo governo, mas a lógica que vocês vão ter de comparação com o primeiro governo não vai ser tanto só da reconstrução, ou seja, de o que é que ficou depois das refutações que eles fizeram, mas é muito uma de relevância. Aqui não é tanto reconstrução, é de análise, é de relevância, é de explicarem porque é que o nosso caso é mais importante ou porque é que o nosso caso responde a mais pontos do que o caso deles, certo? Portanto, a resposta a esta pergunta vai ser sempre depende, lamento, mas é muito uma leitura de, ok, quem é que está neste momento a ser beneficiado no debate, não a ser beneficiado, mas quem é que leva a vantagem, quem é que é a nossa maior ameaça, como é que eu respondo à nossa maior ameaça? Se eles são a nossa maior ameaça porque eles nos conseguiram refutar muito bem, se eles são a nossa maior ameaça porque eles foram a nossa primeira casa e trouxeram a maior parte do caso e nós sabemos que o nosso é maioritariamente derivativo, se eles são a maior ameaça porque eles foram a primeira casa, foram impecáveis e nós conseguimos dar respostas, mas enquanto segunda casa tínhamos que ser muito mais completos do que fomos realmente e então temos que dar mais respostas ainda para nos conseguirmos agigantar em relação a eles. Respondendo a estas perguntas é que tu consegues perceber o quanto deves focar em reconstruir ou não o caso do teu parceiro e se ele deve simplesmente ser aprofundado, sendo que independentemente de qualquer situação, fazer o discurso do teu parceiro parecer incrível é sempre a maior função do LIP. Ok? Era mais ou menos isto que tinhas em mente? Eu tinha mais em mente a ideia de
eu sou a segunda posição, por exemplo, e já tive 2 pessoas do governo a bater, aliás, não, desculpa, tive o líder do governo a bater em nós. Ele tira, sei lá, 2 ou 3 minutos de votação. Devo preocupar-me muito com isso? Não? E mais, devo começar por aí ou devo começar por outra parte? Ok. Isso entra depois noutra questão minha que tenho também, que é o que é que faço. Sim. É assim, lá está. Depende da qualidade que tu reconheces à refutação que foi feita. Porque vamos imaginar que, por exemplo, ok, é o WIP do governo que te colocou essas questões todas e essas críticas todas, mas, por exemplo, a extensão foi basicamente nula. Tu sabes que, à partida, não vais ter de perder assim tanto tempo a dar resposta, porque eles não são uma ameaça real, muito provavelmente. Ou seja, eles não têm caso, o melhor que eles podem fazer é tentar refutar-te, portanto, ok, tu tens que te defender, mas não é como se o primeiro lugar estivesse entre vocês os dois, porque o facto deles estarem a refutar sem terem caso, a não ser que vocês, enquanto segunda posição, também tenham sido muito maus, ou vocês como quem diz, não é? Mas à partida não é suficiente para ficarem à vossa frente. Então é uma lógica de o suficiente, ou aquilo que é suposto fazeres, depende muito da gravidade de dano que tu reconheces àquilo que foi feito pela outra equipa. Faz sentido? Yes, it does. Thank you. Ok. Enquanto o IP, quem devemos abordar primeiro? Diagonal longa, distanciar primeiro e porquê? Ok. Obrigada pela parte do e porquê, porque efetivamente é a parte mais importante. Ou seja, não existe uma regra sobre abordar primeiro a primeira casa ou abordar primeiro as bancadas opostas ou whatever. Aquilo que eu faço é perceber quem é a maior ameaça ao meu caso, quem é a maior ameaça ao meu primeiro lugar, por exemplo. De notar uma coisa importante que é os whips não são tão bons para assegurar primeiros lugares como são para evitar quartos, ok? Um whipper consegue facilmente, tipo, com relativa facilidade, evitar um quarto lugar se decidir que esta casa é aquela que está a competir connosco pelo terceiro, portanto eu vou-me focar nela, vou-lhe dar porrada, vou explicar porque é que nós somos melhores e eventualmente conseguimos evitar um terceiro, talvez até conseguir assegurar um segundo. Mas vamos imaginar que nós estamos a competir pelo primeiro lugar com determinada equipa. Então aquilo que eu vou fazer é provavelmente pegar nessa equipa primeiro, porque eu quero ter a certeza que eu vou ter tempo para dizer tudo aquilo que eu quero dizer relativamente a essa equipa, certo? Então, eles vão ser os primeiros alvos que eu tenho a abater, eles vão ser os primeiros argumentos que eu vou refutar, que eu vou tentar fazer o engagement, que eu vou comparar, que eu vou fazer essas partes todas. E depende disso, se for a minha primeira casa ou uma das bancadas opostas. Se for a minha primeira casa, então ok, tudo aquilo que eu tenho que começar por fazer é malta ganha este debate, que é mostrar X, Y e Z. Do lado da nossa bancada, nós tentamos provar isso. No entanto, a nossa primeira bancada tentou focar-se mais neste aspecto micro, não sei o que, não sei o que mais, enquanto nós fomos ao macro. E o macro é mais importante porque é isso que vai permitir que X, Y e Z outra vez, ok? Se a nossa primeira casa, tipo, foi bastante básica, quase nem apresentou argumentos. No entanto, o primeiro governo ou o segundo governo foram efetivamente fortes e nós vemos que eles é que são a ameaça, então nós se calhar começamos por um deles. Se nós vimos que o nível de gravidade entre um e outro é mais ou menos a mesma coisa, se calhar vamos por ordem. Primeiro o primeiro governo, depois o segundo governo e depois é que nos distanciamos. Se virmos claramente que o segundo governo foi superior e que eles é que são a verdadeira ameaça, se calhar começamos por ele. Vai sempre depender de como é que o debate aconteceu. O meu conselho é começar pela ameaça maior para ter a certeza que temos tempo. Porque, por exemplo, eu sei que a maior parte das pessoas tem o timer à beira, eu nunca uso o timer quando estou a discursar, então a gestão que eu faço do tempo tem muito a ver com as palmas, e eu sei que até aos 6 minutos eu tenho que ter conseguido dar completamente cabo do caso que é a minha maior ameaça, para depois nem que seja só naquele último minuto dar, por exemplo, resposta àquela casa que eu acho que não foi assim tão ameaçadora, ou então para distanciar, fazer essa gestão, ok? Mas primeiro, e daí o porquê, mais importante do que saber qual é o saber o porquê, é neutralizar primeiro a ameaça, para depois efetivamente teres tempo a fazer o resto, ir às outras casas e fazer a comparação no fim, talvez naquele último minuto, se calhar um bocadinho antes, se tiveres tempo para isso. Faz sentido? Yes. Ok, como é que eu faço uma comparativa sem cair no erro de apenas refutar?
Então, malta, refutar e comparar são coisas diferentes, ok? Refutar é diferente de responder, é diferente de comparar, é diferente de muita coisa. Refutar é quando eu estou simplesmente a explicar porque que eles são maus, ok? Comparar, eu não estou a dizer que eles são maus, eu estou a dizer que eles são piores. É a tal diferença que eu falei no início. A mim não me interessa dizer a minha medida é boa, ok? A minha medida é boa, a deles também pode ser. Um erro que eu vejo acontecer muitas vezes no DCU, inclusive, é as pessoas focarem-se muito no este é o meu melhor cenário, aquele é o pior cenário deles, por isso é óbvio que o meu é melhor. E não aceitam burdens e tentam fazer de conta que os casos deles são tipo a melhor cena que já aconteceu no DCU e que são casos incríveis. Isto não existe, ok? Não existem casos perfeitos. Se fosse assim tão fácil fazer casos perfeitos, a moção provavelmente nem sequer seria equilibrada. Portanto, nós temos que ir já com esse mindset para o debate e saber que nós vamos ter de assumir burdens, certo? Quando nós assumimos burdens, então nós sabemos que o nosso caso também tem cenários maus e sabemos que o outro caso, o caso da bancada oposta, também vai ter cenários incríveis. E aquilo que nós queremos fazer é comparar-nos com o melhor cenário deles e explicar porque é que no melhor cenário deles nós continuamos a ganhar. E isso não é dizer que nós somos bons, não é dizer que eles são maus, é dizer, ok, tanto num lado como no outro existe potencial, tanto num lado como no outro existem, tipo, partes vantajosas e partes menos vantajosas. No entanto, o nosso traduz melhor um trade-off que seja válido, que seja worth it, ok? Ou seja, é muito uma questão de como é que nós somos melhores do que eles. Portanto, nós não podemos simplesmente chegar lá e fazer a reputação e dizer eles falharam nisto, eles não explicaram aquilo, eles fizeram esta cena e aquela e aquela. Nós temos que explicar porque é que, no mundo real, como é que o nosso mundo e o mundo deles são diferentes e porque é que aquilo que nós acrescentamos é mais necessário. Mariana, estás aí? Foste tu que fizeste esta pergunta? Sim, estou. Ok. Sentes que respondeu, era mais ou menos o que estavas à procura ou querias outra coisa? Não, era isso, mas eu acho que a minha pergunta então não seria refutar, é que eu tendo a responder à outra equipa Uhum. e esqueço-me de realmente comparar, ou seja, falar no melhor caso e como é que eu ganho no melhor caso. Perco-me nas respostas, é o que eu sinto. Mas tu sentes que te esqueces, tipo, na altura passa ou tu sentes que ainda não aprendeste como é que isso se faz? Eu sinto que ainda não faço automaticamente o melhor caso nos meus discursos. Acho que não está Não fazes o automatizado. melhor caso nos teus discursos? Não, não faço essa comparativa do melhor caso, Ok. que é mais necessário. Faz assim, põe numa folhinha. Tu costumas fazer o Ips muitas vezes? Sim. Ok. Põe uma folhinha que vais andar com ela tipo atrás de ti, a dizer comparação melhores cenários e mete-a sempre lá à frente. E tipo, não saias do púlpito sem teres olhado para essa folhinha e sem teres feito o que tens lá para fazeres. E tu depois podes usar sempre a mesma, nem que seja só para teres o lembrete e pensares, não, antes, tipo, entre os 6 minutos e o 7º eu tenho de lembrar-me de fazer esta comparação e isto tem de acontecer, eu não posso sair daqui sem me lembrar disto, de fazer isto. Se vires que é melhor, tipo, tu adaptares e personalizares a cada caso, faz essa cena, mas tipo, põe lá um lembrete mais visual de que isto tem de acontecer, porque é, tipo, há coisas no debate que é muito fácil nós sabermos que elas são super importantes e que elas têm de acontecer e depois, tipo, num momento, há tanta coisa que nós queremos dizer que acabam por passar e que são coisas mesmo obviamente importantes, tipo a comparativa. Por isso, queria mesmo um lembrete visual dessa cena acontecer. Eu tentei fazer isso e acho que foi o que me ajudou. Ok, obrigada. Nada. Mais coisas. Como notar o que está de pé e o que é mais importante no debate. Ok. Esta é complicada. Esta, pá, a cena que mais vos vai ajudar, acho eu que vai ser a experiência, tipo, ou começar a lidar com muitos debates e começar a ver como é que as coisas efetivamente são valorizadas. Mas tendencialmente tentem prestar atenção a o que é que foi definido como métrica, se essa métrica foi justificada. Porque às vezes as pessoas simplesmente chegam e dizem importa neste debate explicar isto e importa-me provar aquilo. E vocês perguntam, ok, porquê? Quando vocês estão a tentar refutar um argumento, ou vocês estão a tentar refutar aquilo que foi trazido, vocês podem tentar atacar várias coisas. Vocês podem tentar atacar o exemplo, que normalmente é irrelevante, porque aquele exemplo até pode não funcionar, mas arranja-se outro exemplo, outra analogia que vai funcionar, e daí a vossa refutação foi pelo ar e deixou de ser relevante.
vocês podem tentar atacar a plausibilidade, que é uma coisa que efetivamente pode resultar, vocês mostrarem, ok, isto não é bem assim que funciona, e efetivamente não vai acontecer da maneira como eles explicaram, porque o mecanismo não funciona assim ou whatever, mas vocês podem ir diretamente à premissa, ou seja, eles fizeram todo o caso com base numa premissa, numa parte que ou porque ela é relevante, ou porque ela é real, ou isto ou aquilo, e vocês atacando a premissa, vocês à partida já se estão a agigantar no debate, porque todo o resto que eles disseram deixou de ser relevante. Vamos imaginar que algo foi atacado na sua premissa, com sucesso. Provavelmente essa parte já não está de pé, ok? Por muito que até pudesse ser importante no debate, se a premissa foi atacada, então tudo o resto é um bocadinho. Agora, se houve argumentos que realmente eram bons e só conseguiram atacar os exemplos, conseguiram de alguma maneira pôr em causa a plausibilidade, mas nem sequer de uma forma total, provavelmente esses argumentos ainda estão de pé. E depois ver mesmo, tipo, prestar mesmo atenção se as pessoas que estavam a dar o delivery dos argumentos fizeram a ligação do argumento como são. E se não fizeram, é atacar isso na hora. É tipo chegar lá e ter, tipo, mesa. Efetivamente, este argumento faria sentido, no entanto, eles não nos explicaram porque que este argumento é relevante, nós não nos explicaram porque que o aumento de determinado indicador vai fazer com que este problema seja resolvido. Portanto, pá, apesar de ser mesmo super abstrato e objetivo, eu diria que é tentar perceber o que é que foi exposto, o que é que foi atacado e a partir dessa conta, digamos assim, perceber o que é que está de pé. Alex, era isto que querias saber? Lexi. O Lexi deu um ghost. A impressão de que ele foi a qualquer lado e não ouviu-se. Bem. Pronto, mas malta, relativamente a isto, mais alguém tinha uma questão relativamente a esta parte de como distinguir o que é mais importante ou não no debate? Porque eu sinto que principalmente para pessoas, para debaters iniciados é mesmo complicado. E na altura também foi para mim. E era um bocado, sei lá, vê-se muito isso em POIs que as pessoas fazem. São coisas mesmo tipo IKEA. E já agora aproveito para fazer a nota relativamente aos POIs. Malta, POIs não servem para vocês repetirem coisas que vocês já disseram no vosso caso. Não servem para reler parte da moção como se o resto das pessoas não soubesse sobre o que era o debate, apesar de às vezes não saberem, mas tipo, not your responsibility. Aquilo que serve o POI é para vocês arranjarem a oportunidade de porem a pessoa que está a falar entre a espada e a parede, ou seja, fazer com que eles respondam à vossa pergunta, de maneira a que eles assumam que um cenário ou outro são mais importantes, digamos assim, sendo que um deles o compromete, ok? É do género, é quase como se fazer uma pergunta em que eles têm duas opções, eles são obrigados a optar por uma, sendo que a outra faz com que o caso deles perca um pouco de relevância. Vamos imaginar que num discurso, num argumento, estão a tentar mostrar que duas coisas são importantes e vocês meio que fazem abdicar de uma delas. Isto em abstrato é um bocadinho mais difícil de explicar, mas deixa-me ver se eu consigo passar um exemplo. É muito bom para apanhar contradições, quando as pessoas estão no debate e eventualmente fizeram uma contradição até sem se aperceberem. Um bom momento para vocês evidenciarem isso em POIs, ok? Vamos imaginar que é um debate, por exemplo, sobre o Mundial do Qatar e sobre direitos humanos e essas questões todas. Uma das casas está a tentar argumentar, por exemplo, que o evento é um evento tão importante que efetivamente vai criar muita awareness e vai fazer com que muitas coisas mudem, mas por outro lado está a dizer que ele não é grande o suficiente para que, sei lá, as entidades que estão a tentar fazer repressão efetivamente tenham conta dele e tentem abafar essa mudança. Vocês têm que os fazer optar. Não, tu ou queres que ele seja relevante o suficiente para haver efetivamente maior awareness e para fazer algum tipo de mudança, ou tu queres que ele não seja grande o suficiente para que as pessoas que estão a tentar manter o status quo ajam de maneira a continuar a repressão. Estão a perceber a ideia? É um bocadinho isso, é tentar sempre que eles optem por um dos lados e assumir que não conseguem ter o cenário todo que eles estão a tentar defender.
Continuando, esta de como treinar whips on my own. Ok, isto depende muito de pessoa para pessoa, ok? Uma forma, por exemplo, a forma como eu tenho feito, não necessariamente on my own, mas com a minha parceira, é basicamente fazer muitos prep times, porque os prep times são super importantes para os whips, que é o treinar quantos casos é que nós conseguimos fazer. Treinar a comunicação com o parceiro é super, super importante. Vocês, se querem fazer bons whips, não podem treinar sozinhos só. Têm que treinar sozinhos, mas também têm que treinar com o vosso parceiro, ter a noção que conseguem mesmo perceber as ideias que eles tentam transmitir, que conseguem apanhar com facilidade quais é que são os argumentos que eles querem fazer, que eles querem passar, porque até pode acontecer de vocês terem, sei lá, pensado em 3 argumentos possíveis, chegam lá, nenhum deles é execuível, a pessoa vai ter de fazer um argumento basicamente sozinha durante o debate, pode tentar ajudar-vos a perceber de algum modo, mas está um debate a decorrer, vocês não conseguem perceber totalmente, até porque também têm que estar atentos àquilo que está a ser dito, vocês vão ter que estar focados àquilo que ele vai dizer no momento, portanto é mesmo importante vocês treinarem a comunicação, ok? Depois, se fazerem treinos mesmo on your own, é muito treino de estrutura, por isso aquilo que eu recomendaria seria mesmo ver que estrutura é que funciona melhor para vocês, se é sobre o equipa a equipa, se é sobre clash, e então aí se calhar ver debates, há muito debate na internet, escolher alguns e tentarem fazer os vossos próprios whips e fazer mesmo o deliver desses whips. De resto, pronto, vejam formações, façam prep times vossos, coisas do género, e falem com pessoas que não se importam de vos aturar, tipo eu, e estejam à vontade para tirar dúvidas. Maltinha, perguntas que foram fazendo eram estas. Por isso eu ia pedir-vos que vocês próprios também colocassem questões, se tiverem alguma. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho aqui nenhuma, portanto, malta, que aqui está. Alguém tem questões que queira colocar? Eu tenho uma pergunta, mas isto não é diretamente só do IPES, que é, Força. se tivermos num debate em que toda a gente tenha ignorado que a moção foi da gente, mas nós percebemos que a moção era da gente e tipo, o melhor é nós debatermos no caso que toda a gente está a debater, ou debater como era suposto debater e depois, lá está, como o IPES explicar como é que nós respondemos à moção e como é que isso era importante. Ok. Isso vai depender um bocadinho, na minha opinião, depende um bocado do quão confiante tu estás, da tua interpretação estar certa. Se tu estiveres confiante, aquilo que eu faria era fazer no início, tipo, debater no caso deles um bocado, de, ok, se a moção efetivamente fosse esta, a resposta que nós daríamos seria esta ou esta, e dar respostas, mas o caso que eu correria seria mesmo o caso da moção que efetivamente deveria ser debatida, mas não esperava que fosse o IP a explicar isso. Era eu própria, se fosse extensão, ou o meu parceiro que fosse extensão, a explicar esta moção não foi bem interpretada, aquilo que deveria ter sido debatido desde o início não é isto, o que devia ter sido debatido era, na realidade, se esta gente devia comportar-se assim ou não. Posto isto, e face àquilo que foi trazido, as nossas respostas são estas. No entanto, o nosso argumento vai ser este argumento que efetivamente prova porque é que esta gente vai ser beneficiado. E começar a fazer o teu caso como, pronto, como se efetivamente as outras pessoas também tivessem debatido a moção, mas sem esquecer de fazer engagement e explicar porque, mas lá está, é mesmo importante explicarem porque é que a vossa interpretação da moção é que é correta, mas mesmo assim não esquecer de fazer engagement, senão vocês ficam em bolha e depois, dependendo da adjudicação, pode-vos correr mal. Portanto, explicar muito bem, fazer engagement na mesma e não esperar que seja só o Weeper a fazer isso. Certo, sim. Mas, Como é que, por exemplo, nós normalmente em duplas definimos pessoas que fazem primeiros discursos e pessoas que fazem segundos. Eu faço primeiros. Como é que eu posso ajudar também o meu colega, tanto no prep time como durante o debate? Como é que eu posso comunicar com ele de maneira a facilitar também o seu trabalho? mas enquanto primeira ou segunda casa, ou no geral? Em geral, I guess. Ok. Então, é assim. Normalmente não se coloca tanto essa questão, coloca-se mais a questão oposta, porque lá está, tu, enquanto primeiro discurso, tu vais ter que fazer, se estiveres no governo, tens que fazer um PM, ou seja, provavelmente logo naquele momento inicial de prep time és tu que vais precisar de ajuda,
e depois, lá está, quando estás na segunda casa és tu que tens que fazer a extensão, és tu que tens que levar o material. Aquilo que, enquanto primeira casa, eu sinto que podes fazer é estar muito atenta depois também ao resto do debate. Por exemplo, ajudar com a refutação que eventualmente precise de ser feita. Vamos imaginar que, pronto, sei lá, tu foste primeiro-ministro e depois está o líder da oposição a falar e o teu colega vai falar a seguir. E ele, se calhar, ainda está a dar uns retoques, os últimos retoques no próprio discurso. Então, uma coisa que eu faria era estar atenta àquilo que está a ser dito pela oposição e tentar apontar alguma refutação que possa ser feita, tentar dar alguma ajuda de algum modo. Se vires que, pronto, lá está, que o teu parceiro está aberto a isso, é uma coisa que ele também prefere que tu faças. E na parte dos whips é um bocadinho a mesma coisa, porque, por exemplo, vamos imaginar um whip da oposição. Enquanto está a falar o whip do governo, tu tens que estar a ouvir, porque ele está a dar respostas àquilo que foi o caso do teu parceiro, mas também tens que estar a dar os últimos toques no teu próprio caso. Então, se o teu parceiro também estiver lá mais ou menos atento a perceber, tipo, ok, há alguma coisa que eu possa fazer, tipo, às vezes a forma mais fácil é mesmo perguntar do género, há alguma coisa que tu sentes que esteja a falhar, queres que eu faça, por exemplo, as minhas notas, tipo, em esquema para teres melhor noção do que é suposto, tipo, nós defendermos mesmo de raiz, principalmente se não tiverem tido a oportunidade de falar mesmo do caso durante o prep time, esse tipo de coisas. Vai sempre adaptar-se à moção, vai sempre adaptar-se ao parceiro, mas perguntar e ser proativo acho que é sempre boa ideia. Obrigada. Nada. Mais, malta. Pessoinhas iniciadas, não há por aí? Tipo, eu sou iniciada, mas é um bocado tipo fake iniciada, porque eu tive Covid no último tornado, então não foi, mas já estou a debater desde o ano passado. Vá. Ok. E eu até costumo fazer segundos discursos. E uma grande dificuldade que eu tenho, porque no IPA é muito importante saber ler o debate. Só que em geral eu tenho bastante dificuldade. Mesmo exemplo, quando estou a fazer casos, eu costumo bater com a Inês. E tipo, às vezes, em casos que, tipo, que eu acho que vamos ficar em quarto, ficamos em primeiro, e em casos que vamos ficar em primeiro, tipo, acabamos tipo, ficar em quarto. Porque às vezes parece que os casos mais simples e que nós pensamos que se calhar os mais básicos, entre aspas, até depois acabam por ser os melhores. E depois tipo, vejam um caso super complexo de outra equipa e eu acho que esse automaticamente vai ganhar, mas na realidade não. E por isso, é tipo aquela questão que tu falaste de se a premissa se mantiver, isso é uma boa maneira tipo, de perceber quem é que está à frente, certo? Essa parte pode ser bastante tricky. E principalmente no início, nós às vezes vemos discursos que parecem ser super elaborados, quer seja pela linguagem, quer seja pela estrutura, e quase que automaticamente pensamos, ok, isto vai ser um discurso que vai ser bem cotado e que é forte, e não é necessariamente assim, ok? Muitas vezes tentar pôr as coisas da forma mais simples é o mais eficaz, no sentido de conseguir com que a adjudicação perceba tudo aquilo que tu estás a querer dizer. E só assim é que eu consigo justificar ter ganhado algumas moções sobre a economia. É tipo, pôr as coisas da forma mais simples possível. Às vezes perceber o que é que as outras casas que percebem da economia tiveram a dizer e dizer, ok, eu percebi aquilo, deixa-me simplificar, porque se eu simplificar o suficiente, mas continuar a fazer sentido, talvez a adjudicação perceba melhor a minha parte e eu consiga ganhar. Às vezes isso acontece. Às vezes é um bocadinho também fruto da sorte e tudo mais, mas uma coisa que pode ajudar é mesmo tu chegares ao fim de cada discurso e perceber, ok, o que é que esta pessoa conseguiu efetivamente provar. E também uma coisa super importante é não desligar em certos discursos quando a pessoa não é tão eloquente, porque eu já tive essa tendência, sei lá, havia certas pessoas que começavam a falar e se calhar porque começavam o discurso um bocadinho de forma mais hesitante ou porque, pronto, lá está, não tinham tanta eloquência no discurso, eram um bocadinho mais hesitantes, eu se calhar ou não prestava tanta atenção ou então dava, não sou eu, é um bocado uma coisa automática que nós costumamos fazer, mas ter muita atenção, porque a função dos adjudicadores é não se deixar iludir por isso, e ainda que vá acontecer muitas vezes, algumas também não acontecem, e nós temos mesmo que ter atenção a essa parte. E depois, mesmo casos que nós, por exemplo, já me aconteceu, curiosamente, num tornado, eu estar em segunda posição e sentir que aquilo me tinha corrido super bem. Efetivamente tinha corrido bem, só que houve uma casa
que teve a maior parte do caso a ser um bocado fraco, digamos assim, mas depois tiveram alguns pontos lá no meio que até foram bons. E o que acontece é, eu não dei atenção suficiente a esses pontos, porque eu ouvi o início do caso, que não era um caso brilhante, e pensei, ok, não vai ser por aí. Então eu tentei refutar mais a minha casa, a minha primeira casa e a outra casa que eu achei que eram mais fortes. Acabei por não prestar tanta atenção a essa, porque lá está, acabei por julgar o todo pela parte, sendo aquela parte um bocado pior, e eles acabaram por ganhar o debate. Lá está, porque eu não prestei atenção suficiente a todo o discurso. Eu assumi que, como o início estava a ser um bocado mau e como havia algumas propostas que eles estavam a colocar que não eram muito boas, eu assumi que o resto também ia ser assim. E nós temos mesmo de nos lembrar que, quando estamos a debater, quando um discurso está a ser adjudicado, ele é contabilizado pelas coisas boas que diz, não prejudicado pelas coisas más, certo? Então, eles até podem mandar um argumento de merda e ser um lixo total e ganhar na mesma debate. Depois trazem outro argumento, basta ser bom o suficiente para ter impactos que não foram mitigados, aos quais tu não deste resposta, e eles ficam à tua frente porque lá está. Porque, por exemplo, vamos imaginar, são o primeiro governo, aquele ponto ficou de pé, entre todo o debate ninguém o refutou porque acharam que não era relevante o suficiente ou porque aquela equipa não era uma ameaça grande o suficiente para perderem esse tempo, e essa equipa acaba por ganhar o debate, às vezes até de forma um bocado surpreendente. Quando eu era iniciada, das coisas que mais me acontecia era estar a ver finais e acabar por ganhar aquela equipa que ninguém estava à espera que ganhasse. Porquê? Porque estava toda a gente a ver aqueles discursos mesmo incríveis, supostamente incríveis, a pensar, aí, ok, isto é super complexo, isto é super bom e tudo mais, e as próprias equipas entre si acabaram por, tipo, sei lá, pensar no underdog como a equipa que não é boa o suficiente para eu estar a perder tempo a refutar, e essa equipa ganhar precisamente por não ter sido refutada. Portanto, ter muita atenção a isso, ter muita atenção a tudo aquilo que foi dito e tudo aquilo que foi refutado e o que é que acabou por ficar no ar. Isto não quer dizer, de todo, que tudo tenha de ser refutado, porque, vamos imaginar, principalmente em WIPs, tu tens 7 minutos para falar, tipo, discursos de 1h45 até agora. Por isso é impossível conseguires dar resposta a tudo e continua a ser necessário fazer uma seleção. Mas lá está, a seleção tem que ser feita nas premissas e nas relevâncias dos argumentos e não, por exemplo, nos exemplos, não perder tempo a refutar exemplos. Ok? Ok, obrigada. Nada. Maltinha, estou à vossa disposição. Não sei se querem fazer mais questões. Qualquer coisa que vocês queiram falar diretamente comigo também estão completamente à vontade para mandar mensagem, ok? Estejam à vontade. Marília, não sei se queres dizer alguma coisa.